A Baleia, novo filme de Darren Aronofsky, é o tema deste vídeo. A Baleia está indicado a alguns Oscars, por exemplo, Oscar de melhor ator para Brendan Fraser, Oscar de melhor atriz coadjuvante para Hong Chau e Oscar de melhor maquiagem. E esses são os 3 Oscars ao que o filme está indicado. Bom, eu vou tentar fazer esse vídeo de A Baleia sem dar muitos spoilers, ou talvez sem dar spoiler algum, porque tem algumas coisas, alguns detalhes do filme que é bem legal vocês assistirem e tirarem suas próprias conclusões. A Baleia é baseado numa peça de teatro de Samuel D. Hunter, também autor do roteiro, e que conta a história de Charlie. Charlie é um professor de inglês e tem uma condição. Ele é obeso mórbido e a gente vai entendendo ao longo do filme como ele chegou nessa condição, fruto de uma tragédia no passado. E por ter essa condição, Charlie vive dentro da sua casa, uma espécie de redoma ali, em que ele não sai para nada e tem algumas pessoas que orbitam ao seu redor. Uma delas é a enfermeira Liz, vivida pela Hong Chau, que é quem toma conta de Charlie, por assim dizer. Quem vai lá e faz toda a média pressão dele, vê as condições de saúde dele. Outra pessoa que orbita é o entregador de pizza, que é uma figura misteriosa, enfim. Mas a verdade é que a gente vai sendo levado a entender essa condição de Charlie, por que ele chegou nessa condição, mas logo no início a gente percebe que a situação do Charlie, a saúde dele não está lá das melhores, e a enfermeira deixa isso muito claro logo no início do filme. E a partir daí nós somos apresentados a Ellie, que é a personagem da Sadie Sink, a filha de Charlie, com quem ele quer se reconectar. Depois da separação do Charlie da mãe, da Ellie, eles perderam contato durante alguns anos e agora o Charlie está ali numa espiral tentando se reconectar com a menina, de certa forma, para tentar fazer uma passagem de bastão, uma espécie de passagem de legado e enxergar na menina algo de bom e tentar entender, na verdade, se ela realmente é a melhor coisa que ele já fez na vida, como ele diz em determinado momento do filme. Como esse é um filme dirigido pelo Aronofsky, então vocês já devem saber que é um filme ame ou odeie. E se vocês forem procurar críticas ao redor do mundo, vocês vão ver que é assim. Ou as críticas, aquilo que eu sempre digo que eu não gosto, que é a crítica ou destrói completamente o filme, ou o transforma em um clássico absoluto. Nesse caso, esse filme é isso. Se vocês forem procurar críticas sobre esse filme, ou as críticas estão endeusando, ou as críticas estão destruindo. Vocês já bem sabem que eu sou do tipo que consegue enxergar coisas boas e ruins em qualquer filme, e eu não gosto dessa história de ou destruir ou endeusar. Mas no caso do Aronofsky, apesar de eu não gostar desse tipo, saibam que vocês vão encontrar só críticas desse tipo. Vide os outros filmes dele, se vocês assistiram Mãe, ou Requiem por um Sonho, ou Cisne Negro, vocês já sabem que Aronofsky é um cineasta que nem todo mundo gosta. Quem não gosta, odeia. Quem gosta, gosta bastante. E uma coisa que eu achei legal nesse filme é que, por ser uma peça de teatro, o filme é todo passado ali naquela casa do Charlie, o Aronofsky optou por construir essa casa com uma aparência meio, de certa forma, sombria. Então tudo é meio escuro, as luzes entram através da janela, mas tem muito pouca luz dentro daquela casa. A casa é toda fechada, hermeticamente fechada, até, de certa forma, para que preserve um pouco o Charlie. Não sei se isso é consciente ou inconsciente da parte dele, mas são poucas as pessoas que entram ali, algumas pessoas ele nem deixa entrar, mas a impressão que dá é que ele não quer ser visto e ele não quer ver o lado de fora muito. E isso, claro, ajuda a dar essa ideia de reclusão. Ele tá recluso, ele está de certa forma preso ali dentro daquela casa, e toda a comunicação que ele tem com o exterior é através do entregador de pizza, é através da enfermeira e aí através da filha e de um outro personagem bem interessante, que é uma espécie de missionário que chega ali de certa forma desavisado e acaba desenvolvendo uma determinada relação com o Charlie e com a própria filha dele,
que a gente vai entender no desenrolar do filme qual a importância disso para a história toda. E aí, voltando ao significado do filme, se a gente pudesse definir A Baleia em uma só expressão, é um filme sobre um homem em busca de redenção, ou um homem em busca de salvamento. Essa palavra é muito dita no filme. E aí, o fato de essas duas palavras estarem presentes, não dá para a gente dissociar isso do aspecto bíblico e do aspecto religioso. Todos os personagens, você vai encontrar uma determinada um paralelo com a Bíblia, um paralelo com algum personagem da Bíblia. Um dos detalhes desse filme, e que eu vi muita gente criticando, é a retratação. Como o filme mostra essa condição de obesidade mórbida do Charlie. Muita gente criticou o filme mesmo, dizendo que o filme se aproveita. O diretor, né, o Darren Aronofsky, ele se aproveitou dessa condição para construir o filme e que isso acaba falando isso de uma forma pejorativa, né? Eu não concordo com isso de forma alguma. Eu acho que o filme mostra essa condição da obesidade mórbida de uma forma até digna e nos mostrando que essa condição existe, é uma condição que tem um motivo no filme, vocês vão entender o porquê. E as cenas que a gente vê o Charlie tendo dificuldade para caminhar, para pegar as coisas e tal, eu acho que são cenas que compõem bem a história, né? E cada uma dessas cenas a gente encontra um porquê no próprio roteiro. E ao mostrar isso dessa forma, ao colocar isso no roteiro dessa forma, que eu achei de uma forma até bem inteligente, tira um pouco dessa aura de que a pessoa com obesidade mórbida tem uma culpa. A gente vê no rosto do Charlie, a gente entende o porquê. De novo, eu não quero falar o porquê, porque isso talvez seja spoiler, mas a gente entende o porquê do Charlie ter essa condição, mas você vê no rosto dele que ele não é culpado por isso, né? É uma condição que ele desenvolveu, tá acima dele, né? E ele agora faz esse acompanhamento todo, até com a própria enfermeira. E aí a gente chega na relação do Charlie com a filha, que eu não quero entrar muito em detalhes aqui para não dar muito spoiler, mas é uma relação que a gente vê sendo reconstruída pelo Charlie e por ela. Vale o parênteses, ela é tida como uma menina difícil, né? Difícil na escola e não se dá muito bem, não tem amigos e tal. E até a própria mãe dela, numa participação especial no filme da sensacional Samantha Morton, diz isso para o Charlie em todas as letras, mas o Charlie enxerga na filha um algo mais. E é esse o mote de A Baleia que nós vamos procurar junto com o Charlie. Será que a filha... de que forma essa condição da obesidade mórbida está conectada com essa relação dele com a filha? De que forma uma coisa vai levar a outra? E de que forma o Charlie vai buscar essa redenção? Esse é o mote de A Baleia, e tudo que eu disse, vocês já podem perceber que tem conexões bíblicas quicando o tempo todo, todos os personagens, e não é à toa que a Bíblia está presente, a religião está presente em determinados momentos do filme, em personagens, em algumas situações ali no filme. Não é à toa que isso está presente. Passagens da Bíblia são ditas no filme, não é à toa. Isso nada no cinema é à toa, mas nesse filme as coisas são muito mais bem colocadas. E aí, voltando ao personagem do Charlie, eu acho que o fundamental da gente entender o porquê dele ter chegado nesse ponto que ele está no filme em função desse acontecimento no passado, que eu obviamente estou omitindo aqui para não dar spoiler, né? Mas é um acontecimento no passado que é o que o afasta da mãe e da filha. A separação vem vem em função disso, e o que o aproxima da enfermeira, que no final das contas ela é muito mais do que uma enfermeira, ela é a melhor amiga dele, e ela deixa isso muito claro logo no início do filme: eu sou sua melhor amiga, você precisa reagir, né, quando ela mede ali a pressão dele, enfim, e que é o que desencadeia, de certa forma, o filme inteiro. Todas essas conexões são desencadeadas em função
desse acontecimento, dessa história do passado. Mais do que um acontecimento, é uma história do passado do Charlie que acaba desencadeando isso tudo e que a gente entende aí o porquê dele querer agora se reaproximar da filha. Em suma, A Baleia é um filme que mexe, que toca em vários temas tabu, em vários preconceitos, como a própria questão da obesidade mórbida, que eu estou falando aqui, que é um senhor preconceito na sociedade até hoje, mas toca de uma forma crua e corajosa. Acho que, diferente de outras pessoas que enxergaram questões negativas na forma com que o Aronofsky toca nessas questões, nessa condição principalmente, eu acho que ele tocou de uma forma corajosa, acho que ele tocou... o filme é cru, então às vezes, dependendo da situação, você pode ficar chocado com aquela condição do Charlie, com a dificuldade dele de fazer algumas coisas, mas é assim que funciona, é assim que é uma condição de um obeso mórbido. A gente o tempo todo parece que a gente quer ajudar o Charlie, mas a gente não pode, e ele mesmo é que precisa reagir. E o filme todo é muito emocionante, né? A forma com que o Charlie enxerga a vida e a forma com que as outras pessoas orbitam em torno dele, ali, enxergam o Charlie, mas não dá pra gente também esquecer de que essa condição de obesidade mórbida, né, dele preso, entre aspas, ali dentro daquele apartamento, daquela casa, enfim, é uma condição muito solitária. Né? Então o Charlie é uma pessoa solitária e, de certa forma, essa tentativa dele de reconexão com a filha é um pouco até para suprir essa solidão que ele sente ali, que só quebrada em determinados momentos pela presença da enfermeira, do entregador de pizza e coisas do tipo. Por fim, não dá pra gente falar de A Baleia sem exaltar Brendan Fraser, que é um ator que sempre foi um grande ator, mas que desde aqueles filmes George of the Jungle, A Múmia, às vezes a gente não enxergava muito esse potencial nele, esse potencial que ele já tinha ali naqueles filmes, mas como eram filmes pipoca, filmes blockbuster, a gente não enxergava esse potencial dramático, essa carga dramática que ele consegue colocar nesse filme. É muito difícil interpretar um personagem como Charlie em que ele está o tempo todo usando uma maquiagem muito pesada e usando próteses, né, para essa condição, para mostrar essa condição da obesidade mórbida, mas nada disso seria suficiente se não fosse uma interpretação dele não só no rosto, mas uma interpretação corporal fabulosa. A gente vê o tempo todo, ele consegue o tempo todo nos mostrar a dificuldade que é você viver com essa condição. Eu, de forma alguma, consigo enxergar outro concorrente para ele no Oscar de melhor ator esse ano. É uma interpretação daquelas da vida, com certeza é a melhor performance do Brendan Fraser, que é um ator que vem de um hiato na carreira, e a gente sabe que ele passou por 1001 condições psicológicas e tal, mas que agora tem uma volta tão triunfal que a gente só pode torcer, não só para que ele ganhe esse Oscar, mas para que ele tenha uma carreira longeva aí pra frente. Então é isso. Esse foi o vídeo sobre The Whale, A Baleia, que estreia essa semana aqui no Brasil. E eu queria que você colocasse aqui embaixo nos comentários o que você achou. Você é do time que amou o filme? Você é do time que detestou? Você gosta de Aronofsky? Você não gosta? Coloca aqui nos comentários que a gente continua a discussão aqui nos comentários desse vídeo. Então é isso. Esse foi mais um vídeo sobre cinema e eu volto a qualquer momento com mais vídeos sobre cinema, sobre séries, sobre música, sobre a vida em geral. Até a próxima.